Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra a ascensão do Senhor Jesus. O Senhor que sobe aos céus, o Senhor que vai para estar junto do Pai. É bonito porque hoje nós ouvimos no Evangelho a maior certeza que nós podemos ter na face da terra. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Celebrar a ascensão do Senhor Jesus, depois de 40 dias da Páscoa, 40 dias da sua ressurreição, a gente vê na primeira leitura que o Senhor se despede dos apóstolos e volta ao céu para estar junto do Pai, para sentar à direita do Pai. Talvez poderíamos perguntar: puxa vida, o Senhor se despede, o Senhor nos deixa, o Senhor vai para longe de nós? Não. Essa palavra é a certeza de que Ele não nos abandona. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A ida ao Senhor Jesus, do Senhor Jesus ao céu, não é um distanciamento da humanidade. O Senhor não se distancia de mim e de você. Muito pelo contrário, o Senhor sobe ao céu e lá senta à direita do Pai. E em comunhão com o Pai tem um grande e maravilhoso diálogo. É bonito porque nesse diálogo que Jesus tem com o Pai, ao subir aos céus, o Senhor e o Pai, Jesus e o Pai, eles conversam sobre nós, a nosso respeito. Diz o Evangelho de João que Jesus tinha um diálogo com o Pai. Na oração sacerdotal, ele dizia: Pai, que eu não perca nenhum daqueles que o Senhor me concedeu. Na ascensão, lá no alto, o Senhor sentado à direita do Pai, Ele conversa também a seu respeito sobre você. Ele fala: Pai, cuidai deles, olhai por cada um deles que estão lá. Eles precisam do seu cuidado, eles precisam de Ti.
É bonito porque o diálogo do Pai com o Filho é sobre mim e sobre você. A conversa maravilhosa do Pai com o Filho é sobre a humanidade, é sobre nós. O Pai e o Filho conversam sobre nós. E é bonito porque diz a palavra de Deus na primeira leitura que o Pai, em nome de Jesus, envia sobre nós o Espírito Santo. Já estamos às portas de celebrarmos Pentecostes. Já estamos hoje no terceiro dia do novenário, preparando o coração para Pentecostes, para recebermos a promessa que nós ouvimos hoje na primeira leitura. Jesus dialoga com o Pai e fala: Pai, cuidai deles, abençoai, protegei cada um deles que lá estão. O Senhor não se distancia de você, o Senhor não se afasta de você. Voltar para o Pai não é sinônimo de distanciamento, pelo contrário, é de profunda unidade, de profunda comunhão. Portanto, o primeiro aprendizado que nós temos hoje: o Senhor sobe aos céus, senta à direita de Deus Pai. O Senhor lá no alto, junto com o Pai, Ele conversa com o Pai sobre nós. Ele fala de nós para o Pai. Ele fala da nossa vida. Ele fala do nosso coração, dos nossos anseios, das nossas preocupações, dos nossos medos. Ele fala com o Pai. E o Pai vai ouvindo tudo aquilo que Jesus, o Filho, vai falando a nosso respeito. A tal ponto que o próprio Pai, como diz a primeira leitura de hoje que nós ouvimos, essa leitura tão bonita, tão maravilhosa, que diz que o Pai vai nos enviar a promessa. O Pai envia a promessa. E que promessa é essa? A promessa é o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo. Ele é a promessa que o Pai tem para cada um de nós. Quem nos doa o Espírito Santo é Jesus, mas quem nos dá a graça é o Pai. Pelo Pai, Jesus nos dá o Espírito Santo. Pelo Pai, nós recebemos a graça da promessa, mas ainda não é o tempo, não é o momento. É bonita porque Jesus, quando ressuscita, Ele fica 40 dias com seus discípulos, convivendo com eles. Mas diz a palavra de Deus que depois de 40 dias, o Senhor sobe aos céus, o Senhor vai para estar junto do Pai. Mas Ele ainda assim, quando sobe para o Pai, Ele se torna pontífice entre o céu e a terra. Ele é o nosso pontífice. Ele intercede por nós junto do Pai. Ele é o nosso grande intercessor. Irmãos, nós temos um intercessor no céu. E esse intercessor é o próprio Jesus Cristo. É o pontífice, aquele que faz ponte do céu com a terra, da terra com o céu. Ele é o grande pontífice. Ele faz a ponte, a unidade, a comunhão minha com Deus, de Deus conosco. É o primeiro aprendizado que nós tiramos hoje da ascensão do Senhor Jesus. Não é um distanciamento, mas pelo contrário, é uma profunda comunhão. É um diálogo de amor do Pai com o Filho sobre nós. O Pai e o Filho conversam e nós somos o assunto. Nós somos o assunto da conversa do Pai com o Filho. Mas a primeira leitura também vai nos dizer que Jesus, quando sobe aos céus, os discípulos ficam ali olhando para o alto, ficam olhando Jesus subir até o ponto que não conseguem mais enxergar Jesus. Mas diz a palavra de Deus que apareceram 2 homens vestidos de branco e que disseram assim: homens da Galileia, vamos lá, como é que é? Por que ficais aí parados olhando para o céu? Não, nada disso. Esse Jesus que vos foi levado para o céu, Ele virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Ele voltará. O Senhor vai voltar. A segunda vinda de Jesus, a parousia, o Senhor vai voltar. A palavra de hoje, da ascensão, nos mostra o Senhor que sobe, mas o Senhor que vai voltar. Virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Mas enquanto Jesus não volta, esse mesmo Jesus nos dá uma grande missão. O Senhor dá missão àqueles que são seus amigos. Os amigos de Jesus não ficam sem receber missão. E qual é a missão
que Jesus, ao subir para o Pai, nos deixou para os discípulos. A missão que Jesus deixou para os discípulos foi justamente essa: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Uma ordem: ide, anunciai, pregai o Evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi a missão que Jesus deu para os seus amigos, para os apóstolos. Foi a missão que Jesus deu para os discípulos. Foi a missão que Jesus também hoje dá para você. É a missão que Jesus dá para mim, para todos nós que somos amigos de Jesus. Amigos de Jesus não fica na boa mansa, né? Fica na maré. Não. Amigos de Jesus têm missão. Amigos de Jesus não pode ficar de braços cruzados, esperando Jesus voltar da mesma forma que viu ele subir. Não. Amigos de Jesus precisa continuar a missão dele aqui na terra. Precisa anunciar, mas anunciar o quê? Anunciar a boa nova, anunciar tudo aquilo que Jesus realizou, anunciar o amor, anunciar que Jesus perdoa pecados, anunciar que Jesus nos dá uma nova chance para recomeçarmos, anunciar que nós temos lá no céu um Pai que nos ama profundamente, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos dá uma promessa e que vai se cumprir, um Pai que não nos abandona. Nós temos que continuar a missão de Jesus aqui nesta terra. Eu e você somos hoje os discípulos chamados por Deus para continuarmos a missão dele. Não podemos ficar de braços cruzados esperando Jesus voltar. Não, nós somos os continuadores da missão de Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje, na ascensão de Jesus, nós somos interpelados por Deus, pelo Senhor, a darmos continuidade à sua missão. É uma ordem, Jesus nos ordena, não é um pedido. Olha, eu queria que vocês anunciassem o Evangelho. Olha, será que vocês podem batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus não está não está nos perguntando se podemos. Não é, será que eu quero? Não é, será que você aceita? Não. Jesus está dizendo, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Meu irmão, minha irmã, o nosso amigo Jesus, que subiu aos céus, que está num diálogo profundo com o Pai sobre nós, cuidando de nós, nós também precisamos cuidar das coisas de Jesus. Eu pergunto para você hoje, você tem colocado em prática a missão que Ele te deu? Aí na sua casa, na sua família, você como esposa, tem colocado em prática a missão que Ele te deu como uma boa mãe, como bom filho? Você tem vivido de fato essa missão que o próprio Deus tem colocado no teu coração? Meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje, desse domingo da ressurreição e domingo da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, eu pergunto para você, você tem colocado em prática a sua missão? Você como mãe, como esposa, tem exercido bem a sua missão como esposa? Tem cuidado do seu esposo? Você, esposo, tem cuidado da sua esposa? Tem exercido bem a sua missão de esposo? Você como filho, tem cuidado bem dos seus pais? Tem amado, tem obedecido os seus pais? Tem honrado seus pais? Pais, vocês têm cuidado dos seus filhos? Jovens, vocês têm vivido uma vida testemunhal, seja na faculdade? Você tem vivido a sua missão na sua igreja, na sua pastoral, no seu movimento, lá na sua faculdade, no seu namoro? Como que você tem vivido? Você tem colocado em prática essa ordem que Jesus hoje te dá, essa missão que só os amigos dele recebem e nós somos esses amigos? A ascensão do Senhor Jesus é para termos a certeza que não é uma despedida de nunca mais vermos o Senhor, não. É uma despedida sim, nós vamos ver o Senhor mais carne e osso, mas o Senhor está com o Pai, está dentro de nós. Mas essa missão que Ele nos dá, que deu para os discípulos, Ele sabe que é muito grande. É uma missão que nós precisamos de fortaleza, nós precisamos de força, porque sozinhos nós não conseguiremos desempenhar a missão que Ele nos deu neste mundo. Por isso que Jesus vai dizer lá no versículo 8 da primeira leitura de hoje: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Mas Ele diz:
espere um pouquinho, aguarde um pouco, aguarde em Jerusalém, aguarde aí, até o cumprimento da promessa. E eles passaram esses 9 dias em profunda oração para o derramamento do Espírito Santo na vida de cada um deles, porque Jesus sabia que a missão era muito grande. Então eles passaram da ascensão até Pentecostes em profunda oração, em vigia, esperando a promessa se cumprir. E a partir daí, meus irmãos, o Senhor vai dizer para eles: recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, na sua casa, em Itaboraí, aqui em Manilha, aí no seu namoro, no seu matrimônio. Vocês receberão, nós receberemos a força do alto, e essa força do alto se chama Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai nos ajudar a viver essa missão que Jesus nos deu. Portanto, meus queridos, nesse dia de hoje é um dia de festa. Por isso que a oração coleta de hoje, ela vai nos dizer algo tão bonito. Quando nós começamos a Eucaristia, a oração dizia assim: a ascensão do vosso Filho, a ascensão de Jesus já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças. A ascensão de Jesus já é, meu irmão, minha irmã, a sua vitória. Com a ascensão dele você já é vitorioso, porque o Pai e o Filho estão conversando sobre você, sobre nós. O diálogo deles é nosso respeito, por isso somos vitoriosos, porque diálogo do Pai com o Filho não pode acontecer nada de ruim, pelo contrário, só sai coisa boa, só sai coisa maravilhosa. E é justamente por isso que somos vitoriosos. E o Pai e o Filho nos deram a graça do amor, que é o Santo Espírito, que semana que vem nós iremos receber. Preparemos o nosso coração para recebermos a força do alto, para continuarmos a missão que Jesus nos deu. Mas ao mesmo tempo tenha certeza que a subida, que o retorno, a volta do Senhor ao céu não é um distanciamento da humanidade, mas Ele se torna pontífice, Ele se torna o nosso intercessor. Quem é o seu intercessor? Você pode dizer: é Jesus. Ele intercede ao Pai por mim. Lembra quando Jesus também orou por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse? Jesus também está orando por você. Jesus está cuidando de você. Nesse tempo que estamos vivendo, Jesus está cuidando, orando por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus está falando: Pai, olha como eles estão vivendo lá embaixo. Eles estão sofrendo. Cuida deles, Pai. Não deixe que eles se percam. Pai, derrame o amor sobre a vida deles. É o diálogo do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. E esse diálogo não poderia ser outro a não ser o dom do Espírito Santo. Preparemos o nosso coração e tenhamos a certeza que o Pai do céu, o Pai, o amor por excelência, que nos deu o Espírito Santo, está cuidando de você, está cuidando de nós. Diga isso para você mesmo: eu tenho um Pai no céu que cuida de mim. Eu tenho um Pai no céu que não me abandona. Eu tenho um Pai no céu que faz se cumprir a promessa que vai me dar o Espírito Santo. Nós temos no céu também o nosso querido, amado e adorado Jesus Cristo. Ele está lá, cuidando de você, cuidando de nós, cuidando da sua casa, da sua família e de toda a humanidade. Deus olha por nós. Que a ascensão de Jesus seja para nós a grande vitória que o mundo não tem para dar. Jesus não se afastou, pelo contrário, Jesus se aproximou ainda mais de nós, se unindo ao Pai e derramando sobre nós o Santo Espírito que iremos celebrar na próxima semana. Não tenha dúvidas. Sejamos hoje firmes e fiéis. Deus nos chama a uma missão. Coragem. Assim como Ele foi, Ele vai voltar. Mas enquanto Ele não volta, continuemos firmes, perseverantes
e colocando em prática a missão que Ele nos deu, com a força e com o poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.